Dr. Felipe é especialista no mercado de fitness, academias, né, empresas do setor de fitness e profissionais do setor de fitness. É a grande especialidade dele. Pessoal chegando aqui no Instagram, pessoal do Instagram, vou avisar, nós estamos fazendo um webinar duplo, então nós estamos aqui no Zoom, eu vou ficar olhando aqui para a tela do computador, vocês vão ver meio de lado, eu e o Felipe, que já vai... Tá? Mas podem mandar os recados aí, a gente vai se virando por aqui. Muito bem. Dr. Felipe é especialista nesse mercado, então há vários anos, já nem sei mais quanto, né, Felipe? Olha ele. Tirar o som do Instagram aqui. Já estou desde 2006, cara. Então, nós colocamos o Felipe aí no meio da minha empresa e depois no meio da SBPT, ensinando os personal trainers, o pessoal na certificação, é a disciplina dele, como organizar a sua carreira do ponto de vista legal e jurídico para, especificamente, não ter nenhum problema, evitar aquelas pegadinhas que os profissionais caem, sempre que na educação física ele não aprende nada disso, ele não tem coisa, né? Evitar os problemas e ter segurança financeira, jurídica, legal, tanto para você como para os seus clientes. Então é isso que a gente vai discutir um pouco disso hoje aqui. Lembrando então, o que é o Rally SBPT? Rally SBPT é esse formato aí que a gente deu, né, brincando com a história do Rally, porque é uma prova, vamos dizer assim, de regularidade para o profissional, as etapas que o profissional tem que cumprir para chegar aonde? Aos 3%. Rally SBPT rumo aos 3%. Né? Que a gente quer levar as pessoas a esse objetivo da SBPT, levar os profissionais, os personal trainers, aos, a gente fala 3%, não se sabe qual é o número, né? Mas são aqueles aquela frase famosa para nós. Se você quer estar entre os 3%, você não pode fazer o que os 97% fazem. Então a gente desenvolveu esses conteúdos, tá, para ajudar as pessoas a fazer coisas diferentes e não o que os 97% fazem. Esse é o objetivo do Rally, ontem, hoje e amanhã. Né? O objetivo específico hoje é falar dessa parte legal, mas com o seguinte, você, com algumas ações na sua carreira para legalizar o negócio, você pode, quase instantaneamente, não é, obviamente, ser visto de uma forma mais profissional pela sociedade, pelos seus clientes e pelos próximos. É isso, basicamente. As pessoas respeitam quem estabelece normas, regras, tudo direitinho para a sua relação profissional com os demais, com as empresas. Tá? As pessoas respeitam imediatamente. E nós não temos nenhuma formação disso, né? Nós temos sérios problemas de entender isso daí, e, portanto, uma das etapas do nosso Rally é justamente falar sobre isso. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui, e aí, né, antes da gente passar para a próxima, um texto que chegou para mim hoje. Inclui escolher andar com pessoas que pensam como você e querem o mesmo que você. Porque para essa parada funcionar, você precisa estar rodeado de pessoas que têm esse mesmo objetivo. Quer dizer que não basta apenas estudar muito, aplicar tudo que estudou e que aprendeu. Você também tem que fazer parte de um grupo de pessoas que acreditam nisso tudo e querem esse mesmo resultado. É isso que é o texto aí do nosso amigo. Pode tirar, obrigado. E é isso que a gente acredita. Então, é engraçado, né? Porque a sociedade é esse grupo de pessoas. E vou dar um exemplo. Se você quer ser autônomo, ou empreendedor, ou empresário, e o Felipe vai falar já sobre isso, você pode ter amigos de qualquer forma, mas se você só se cercar de pessoas que são, vamos falar da educação física, professores empregados na academia, na sala de musculação lá, e vivem reclamando do salário, do emprego, do trabalho e tal, isso não vai te ajudar. Então a ideia já desde o início era essa, vamos formar um grupo de pessoas que têm interesses comuns e que querem se desenvolver do ponto de vista de quem manda na minha carreira sou eu vou tomar o rumo que eu decidi e que eu quero me virar sozinho. Né? Então você precisa se cercar. Nós estamos aqui para ajudar, já tem muita gente aqui que está cercada de nós, está participando aí.
Mas essa é a ideia. Muito bem, fazer uma pequena revisão antes de chamar o Felipe definitivamente aqui, da primeira etapa. Quem esteve ontem, quem não esteve. Ontem foi o Juliano Esperança que conversou comigo. E a ideia ontem foi mostrar o quê? A oportunidade. Que o mercado, eu até falei, nós estamos agora na quarentena, mas eu até mencionei isso, né? Após quarentena, quando a gente puder atuar novamente, as academias, os profissionais, os personal trainers provavelmente vão se recuperar muito mais rapidamente do que as academias. Porque as pessoas têm completa condição, vocês têm completa condição, até relativamente fácil, com todos os cuidados, de oferecer segurança, que é o que as pessoas vão estar procurando, é segurança. Vocês têm condição de oferecer essa segurança numa relação 1 para 1 ou um pequeno grupo, 2, 3 pessoas com você, personal. Né? Então, acho que essa recuperação vai ser mais rápida. Mas, independente disso, nós falamos ontem com o Juliano, e o Juliano mostrou, acho que o principal objetivo ontem é, primeiro, o mercado é cheio de oportunidades. Jamais, nós vimos a história do Juliano aqui, né? A similaridade dessas oportunidades. O Juliano era um cara igual a qualquer um de nós aqui, a qualquer um de vocês, os mais novos, os que estão entrando, os que estão vendo, nossa, o que é essa SBPT aí? Igual. E aí ele tomou algumas decisões, aprendeu algumas coisas, escolheu alguns caminhos e que levaram a domingo estrear na Rede Record, lá contratado, pago, para fazer esse reality show lá, que é uma ideia bem legal até o reality show da quarentena. Né? Mas era uma pessoa igual. Todos os profissionais podem ir no caminho correto. O problema é, normalmente, e eu não era diferente, na educação física, a gente não aprende nada disso. De carreira, de marketing, de jurídico, de coaching, de vendas, nada. Né? Mas está disponível aí esse conhecimento, é uma questão de decisão. Então essa foi ontem, né? Mostrar que é uma oportunidade, o mercado está aberto, vai estar aberto de novo depois da quarentena e vocês vão conseguir resolver a sua carreira e retornar mais rapidamente. Para chamar o Felipe agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um membro da SBPT, que o Felipe ainda não viu também. Ele vai ver agora. Vamos ver se fica bom. Com relação à parte jurídica, ela era a que mais eu tinha medo, até pela estabilidade, anos de casa, anos de profissão, esse tipo de coisa. E, cara, eu simplesmente eu vi tudo aquilo e vi que era possível, sim, criar uma carreira sólida de personal, desde que eu me empenhasse 100%. Muito bem, Felipe. O que ele falou, principalmente no começo ali, o Naná, é uma coisa que você sente lá na certificação, quando você ministra coisa, nos contatos, nas consultorias que você faz com profissionais, e que para mim é o mais comum. As pessoas têm, os profissionais, acho que não são só os de educação física, acho que são de saúde, elas têm vários medos, né? Quase uma juridicofobia de mexer nessa parte, porque o cara começa informalmente, né? Ele vai lá, tem lá o negócio dele e tal, informal, começa a cobrar um cliente, o outro, pega um, pega lá, e de repente o negócio cresceu e ele tem fobia, ele não tá lá. Então é muito comum você ouvir falar, eu não entendo nada de contrato, contador é caro, eu não sei fazer nada desse negócio de imposto, não quero pagar mais imposto. Né? Então era essa mais ou menos aí a situação do Naná. E eu costumo falar, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce nos 3%, gente. Você nasce nos 97%. Os 3% você tem que trabalhar para chegar lá. Felipe, qual a dica primeira aí para o cara começar a tomar jeito na carreira para que os clientes e os prospects ele olhem e falem, esse cara é profissional? Então, Tadeu, primeiro, boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse evento. E uma das coisas que é muito natural e comum acontecer é essa questão da pessoa ter uma imagem de que jurídico, advogado, é coisa de litígio, é processo, é fórum, é prejuízo, é coisa de lei, é coisa de STF, enfim. As pessoas, principalmente do segmento de personal trainer, pensam que não é para ele isso, que
você ter que se inteirar e procurar ter conhecimento em relação a questões jurídicas, não tem nada a ver com ele. O negócio dele é ali, né, fazer o seu comercial, captar um cliente ali, fazer um bom treino, se divulgar e se tornar conhecido no meio, estabilizar a tua carteira, enfim. Se desenvolver tecnicamente. A cabeça do profissional de educação física, ele fica muito focado dentro desse contexto e raramente um ou outro que tem um amigo que se desenvolve ou que tem um conhecido, um primo que faz consultoria jurídica, consegue trazer para esse profissional o entendimento da importância dele dentro do que ele desenvolve. Então, a primeira coisa que eu sempre digo nas certificações e oriento as pessoas que procuram a minha assessoria é situar onde que ele se encaixa dentro do contexto da sociedade no aspecto jurídico. E ele entender que a função dele social vai muito além do aspecto de ser um professor de educação física ou um instrutor que faz um treinamento e pronto. Existem várias questões que estão inerentes à prestação de serviço dele, à tomação do serviço pelo cliente e as responsabilidades que existem dentro dos atos que são praticados nessa relação. E aí nasce a importância de 2 pontos principais para a gente não se alongar muito. Primeiro, Tem uma advogada aqui, amiga nossa, que está te ouvindo aí. Ah, é? Opa, olha a responsabilidade. A primeira coisa que é importante ele entender é que a partir do momento que ele está oferecendo um serviço, está se colocando como um prestador de serviço, ele está prestes a estabelecer um ato jurídico e um fato jurídico. E a partir do momento que ele faz esse tipo de ato jurídico, ele precisa formalizar ele através de um instrumento, onde ele vai estabelecer direitos e obrigações para que amanhã aquele serviço que está sendo prestado possa surtir os seus efeitos jurídicos em todos os aspectos, de forma indiscutível. Então, o que a pessoa primeiro precisa fazer? São 2 pontos que eu sempre coloco. Primeiro, ele precisa se situar onde que ele se encontra, quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos, basicamente. E a partir que ele pega e tem entendimento disso, ele consegue entender como que ele faz para desenvolver um contrato, onde ele vai estabelecer com aquele cliente os direitos e as obrigações que cada um vai ter com o outro. Felipe. Oi. Deixa eu aproveitar que você estava falando do perfil aí do profissional. A gente tinha aquela história lá da MEI, que Isso. Nós, inclusive, na SBPT, você antecipou, né? Mesmo antes do personal ser aprovado para MEI, você já indicava para as pessoas abrirem MEI e tal, para regularizar a situação tributária e tal. Conta aí, agora que a MEI não tem mais, né, para personal trainer, qual a opção? Qual a melhor? Como é que é? Então, aí vem a questão da pessoa entender. Bom, eu vou prestar os meus serviços. Como é que eu vou prestar esses serviços? Quem sou eu? Eu sou um vendedor dos meus serviços de personal. Qual é o meu perfil? Ele tem que identificar qual é o perfil dele. Ele vai ser um personal eventual? Vai ser um empregado como professor de educação física, como funcionário público ou professor de uma escola? E, eventualmente, vai fazer um personal? Ele cria uma característica de profissional autônomo. Ele não tem necessidade de constituir uma empresa, porque ele vai prestar um serviço personal eventual. A partir do momento que ele começa a fazer um processo de migração daquela relação onde ele tem como empregado para uma relação mais empresarial, fazendo um processo mais amplo de comercialização da prestação de serviço dele, ele começa a entrar dentro de um aspecto. Então, o que acontece? Aí ele tem a figura do personal autônomo, quando ele tem poucas atividades, ele tem poucos clientes, faz um personal eventual ou outro. Mas a partir do momento que ele começar a ampliar as suas atividades e os seus números de clientes, o seu faturamento, ele precisa identificar o seu enquadramento empresarial, de acordo com a demanda que ele tem. Antigamente, a questão do MEI, ele pegou e quando foi incluída a atividade, primeiro eles criaram o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial do Personal Trainer, o CNAE, e aí incluíram
dentro da atividade de MEI, que é extremamente compatível no aspecto prático. Mas no aspecto jurídico, a MEI ela foi criada para regularizar atividades que não são regulamentadas. A atividade de profissional de educação física ela é regulamentada. E o personal trainer ele tem que ser necessariamente profissional de educação física. Então, eles acabaram regularizando essa situação e retiraram a atividade de personal trainer do microempreendedor individual, do MEI. E a partir desse momento, levou, inclusive até legal você colocar aquele slide que mostra onde que ele se enquadra, porque tem 3 tipos societários que nós dizemos que o profissional de educação física pode constituir um tipo societário para poder desenvolver sua atividade empresarial. Nós temos ali o empresariado, você vê que o MEI está cortado, SA não se enquadra, e nós temos empresário individual com responsabilidades limitadas, que é o EIRELI, e a sociedade limitada. Rapidamente para vocês. Empresário individual é aquele em que você vai prestar serviços abrindo uma empresa de uma forma mais simples, muito parecida como é o MEI, só que você vai concorrer com os riscos do empreendimento com o seu patrimônio pessoal. Tem uma legislação específica em relação a esse tipo societário. Mas você não precisa ter sócio, é só você, e você pode prestar, tirar nota, fazer conta, vai tirar o CNPJ, vai ter o cadastro, pode abrir conta empresarial, enfim. Agora, se você quer desenvolver uma atividade mais arriscada, montar um estúdio, de repente fazer um empréstimo para poder fazer eventos, financiar eventos, aí você tem que montar uma EIRELI, que é uma empresa onde você precisa comprovar que tem 100 salários mínimos de capital integralizado. Com isso, você abre, você além de ter a aplicação da legislação de sociedade limitada, que é uma instituição protetiva, onde o seu patrimônio de pessoa física não se confunde com o da CNPJ, você também tem um maior campo de crédito no mercado, por conta da garantia que você tem dos 100 salários mínimos. Mas tem uma pergunta aqui, do Eduardo Henrique. Felipe, e no caso de quem é assalariado em uma academia, mas a maior parte da sua renda vem de personal? Então, a partir do momento que o fato dele ser empregado e ter outra renda como personal, não tem problema nenhum. Vai ter 2 rendas. Agora, ele precisa ter uma administração disso. Antigamente, quando você era MEI, você tinha uma limitação, que hoje chega a 6.500 salários mínimos, R$6.500 por mês, com um imposto baixinho. MEI era uma maravilha. A partir do momento que você começa a faturar mais desse valor que MEI, que antigamente você tinha que migrar para outro tipo societário, que era empresa individual, ou EIRELI, ou fazer uma sociedade com outra pessoa, teve sociedade limitada. Você sendo empregado, não tem problema nenhum. Você vai ter todas as circunstâncias normais de um seletista, de um empregado, mas você também vai ter o seu faturamento como sócio daquela empresa que você constituir. Aí, a partir do momento que você abre uma empresa, você tem necessidade de ter uma contabilidade, e esse contador, normalmente, quando ele pega esse tipo de empresa, que a gente chama empresa de profissional, assim, nesse aspecto do profissional individual, né? Eles chamam até a figura do profissional individual, profissional liberal individual, eles costumam fazer esse ponto de conta, de que você efetivamente fatura como empregado e como você fatura como empresário. E aí ele vai montando as instruções para você. Então, assim, não existe nenhum problema você ser empregado e você ser sócio de uma empresa. Tá? Essa é a dúvida. Sem detalhes, né? Porque senão a gente vai longe nesse negócio. Mas em termos de tributação, nessas opções aí. Pois é. O MEI era você uma não maravilha. falou de autônomo ainda, né? Pois é, o MEI era uma maravilha, né? Eu costumo fazer o processo de instrução para o pessoal, normalmente dentro de um contexto, que é o seguinte: você como empresário individual, que é o EI, esquece o MEI não pode mais. Como EIRELI ou como limitado, você entra dentro do Simples Nacional, aquele sistema simplificado, que hoje, sem entrar em muitos detalhes, nós temos lá o anexo 3 e o anexo 5, que dependendo de onde você entra, você tem uma faixa, nenhum deles começa com 6% e o outro começa com 15% de imposto único, onde engloba todos os impostos. O Simples Nacional ele junta vários impostos que são da natureza
tributária das empresas, das sociedades empresárias. Então, o Simples ele tem esse intuito de unificar tudo. Então, a atividade de educação, de prestação de serviço de personal trainer, ela se enquadra nesses dois anexos. O que diferencia um anexo do outro? Se você pega e monta uma empresa sem nenhum empregado, que é a diferença, né, de você ter uma empresa com empregado e uma empresa sem empregado. Ou você tem uma empresa sem empregado, ou seja, você não tem folha de pagamento, e essa folha de pagamento ela não chega a 28% do seu faturamento, você vai para o anexo 5. Aí você começa com uma tributação de 15% em cima das notas que você tira. E se você tem algum empregado, ou o seu prolabore que você institui chega a 30%, 28% do que você fatura, você começa com uma tributação de 6%. Então, assim, isso a grosso modo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, quando você resolver prestar o seu serviço e começar a ter uma demanda de faturamento, ou seja, começar a ganhar bem, você tem que começar a se preocupar com esses detalhes. Porque o que vai acontecer? Você vai comprar um carro financiado. Você vai comprar um apartamento financiado. Vai ter um aluguel. Você vai fazer um curso. Você vai pagar uma viagem. Tem cartão de crédito. Resumindo, tudo isso no teu CPF. Daqui a pouco, o fisco cruza a informação, você tem que fazer declaração de imposto de renda, as contas não fecham. Você entra na malha fina e aí eles vão fazer uma auditoria dos seus últimos 5 anos para ver se você efetivamente esqueceu de informar algum faturamento, esqueceu de pagar o carnê-leão, que a partir do momento que você faz a declaração, você tem os valores que você deveria pagar de imposto que são incidentes. Então, isso são coisas que vocês, para se profissionalizarem, vocês precisam começar a se preocupar. E quando que você começa a se preocupar com isso? Quando você começa a faturar mais de R$2.000 como personal trainer. É na hora que você entra na SBPT, começa a ganhar dinheiro, vai comprar aquela Mercedinha prata, 180, não é a 500. E aí você descobre que não tem como justificar aquela renda para o leão de jeito nenhum. É isso aí, vamos lá. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Duas. Uma é relacionada direto com isso, Felipe. O EI também serve como comprovação de renda, correto? Então, na verdade, quando você montar a sua empresa, você vai ter a opção, porque o que acontece? Vocês precisam entender que empresa é como se fosse uma pessoa diferente de você, virtual ali, é uma pessoa abstrata. E que tem efeitos jurídicos, ela cria atos e fatos jurídicos e ela tem deveres, né, com físico, deveres sociais, deveres com a prefeitura. Enfim, tem um monte de coisas que tem que ser feito. Tem que fazer inscrição na Receita, tem que tirar o VAR na prefeitura, fazer cadastro de contribuinte e fazer as declarações, as obrigações legais dessa empresa. E isso é uma obrigação do seu CNPJ. Só que você, sendo um vendedor individual, o que é o empresário individual? Você, às vezes, se confunde. As pessoas têm essa coisa. E não é só personal trainer, não, que eu tenho aqui cliente que tem empresa grande, academia grande, há mais de 30 anos, e até hoje mistura dinheiro da empresa com dinheiro pessoal, e não é pouco dinheiro, não. Então, assim, é muito comum acontecer isso, e, na verdade, quando você entrar para a SBPT aqui e começar a desenvolver suas atividades com as nossas instruções, vocês vão começar a aprender a dividir essas duas figuras, pessoa física e pessoa jurídica. Felipe. Todas as duas vão ter os seus deveres, e suas obrigações. E aí, quando você... Só para terminar isso aqui, tá ruim? Não, é que surgiram duas perguntas de meia aqui, uma no Instagram e a outra no chat, que são relacionadas. Então, aí o que acontece? Quando você pegar e estiver atuando como pessoa física, gestora da sua empresa individual, você vai poder ali pegar e determinar qual vai ser o seu prolabore. E conseguir separar essas duas receitas. Porque essa empresa, não necessariamente, ela vai se misturar totalmente com a figura da pessoa física. Mas existe essa identificação para as responsabilidades que você assumir. Então, por exemplo, se você faz um financiamento pela empresa e essa empresa não paga, você responde para a sua pessoa física. E existem situações que quando você deve como pessoa física, se você não paga, quando o teu credor for buscar o que você tem de fonte de renda, de receita, ele chegar na sua empresa individual, ele pode tentar também
capital, algum recurso, algum patrimônio que esteja no nome da pessoa jurídica. Já na Eireli e na empresa da sociedade limitada, você tem mais proteção, isso se afasta. Então, quando estiver executando alguma dívida da pessoa jurídica, só vai chegar na sua pessoa física quando for declarada uma fraude e a desconsideração dessa personalidade jurídica. Tanto na Eireli como outra. Então, assim, quando você estiver na EIL, se você quiser pegar e fazer essa separação, você pode fazer com o seu contador e criar um prolabore. Esse prolabore vai servir como comprovante de renda para a tua pessoa física. Felipe, vamos lá. Tem aqui, o pessoal tá fazendo algumas perguntas. Uma, que são várias aqui sobre a MEI, né? Então, alguém aqui perguntou, acho que no Instagram, se que ainda existe, né, a consideração lá de professor... Onde que tá? Perdi aqui e tal. Para MEI, aqui. Eu ainda pago MEI até hoje como personal. Tenho que cancelar ou posso continuar pagando? E se for cancelar, como é que isso funciona? A outra o MEI tem um enquadramento de professor particular. O personal trainer pode utilizar esse enquadramento? Bom, essa pergunta é maravilhosa, ela sempre acontece. E é sempre bom repetir. É sempre bom repetir essa orientação. Professor particular é aquele professor que transmite conhecimento científico através da instrução teórica. Então, o professor particular é um professor de inglês, é um professor de matemática particular, é aquele professor que transmite conhecimento através de aula teórica. Então, assim, isso é uma definição desse KENAI. Então, ele, na verdade, ele não é apropriado para personal trainer, que é uma atividade de instrução física. Entendeu? Embora muita gente conteste que tem teoria, né? Você precisa ter a teoria, a instrução ela tem que ter teoria, tem que ter base, ela é prática, ela é física, ela não é transmissão de conhecimento. Principalmente personal que faz treinamento físico. Tá? Enfim, até hoje, tem muita gente ainda que tem a MEI como professor particular e está fluindo naturalmente e não foi contestado. E eu acho que até hoje ainda não teve nenhuma movimentação da fiscalização de tentar tirar isso, cancelar isso ou auditar quem está nesse tipo de cadastro. Então, assim, eu sempre digo para a pessoa, se você já está pagando e está funcionando, se você quiser arriscar e continuar, arrisca. O que pode acontecer só é se um dia alguém resolver fazer uma auditoria fiscal disso e ver que a sua atividade não é compatível com a sua formação, porque eles hoje têm muitos meios de fiscalizar, né? Entra no Facebook da pessoa, entra no Instagram, vê as atividades que desenvolve e vai ver hoje. Ele é um profissional de educação física que faz a atividade dele de personal, mas o KENAI dele é de professor particular. E aí ele pode resolver... O prazo lá, que é uma das questões, tem alguém aqui que falou, eu ainda tenho a MEI e tal, estou pagando. O prazo acho que é o final deste ano, né? De quando foi retirada... 2018, 2020, isso aí. Até o fim desse ano, depois você tem que escolher uma das outras opções aí. Entender. Isso. E aí, na verdade, você tem que... Eu aqui vou dar um palpitão e você fala. Eu acho que a opção para os personagens, que é razoável, entre as empresas aí, é a do Simples, né? A EI, que o cara vai pagar o Simples, né? E como o faturamento dele vai crescendo, ele vai pagando menos, até chegar aos 15%, que não é um absurdo, é um absurdo comparado com o MEI. Né? Mas não é um absurdo quando você está ganhando dinheiro para pagar os 15%, você tira isso de letra. E não tem muita complicação. Né? Tem gente aqui que perguntou de autônomo também, que o cara é autônomo, quer saber o que você acha. Então, o autônomo, eu assim de cara eu falo para todo mundo, esquece. Sabe por quê? O autônomo, ele vai te puxar para baixo por conta de que ele vai te levar para a informalidade, ele vai te fazer se manter informal, porque é 27,5% de imposto, mais o ISS, que você tem que pagar separado, que pode chegar a 5%. Então, isso, óbvio, gradativo, porque você vai, conforme você for aumentando e for declarando o teu faturamento mensal no Carne Leão, você vai tendo ali alguns descontos, e óbvio que não é 27,5%, entendeu? Você tem lá uma faixa que vai subindo de acordo com conforme você for. Agora eu estou sem a tabela aqui para mostrar para vocês, mas é só você colocar a tabela de imposto de renda no Google, vocês vão ver a faixa e a incidência do imposto, e tem lá do ladinho qual é o desconto. Então, normalmente você faz essa continha, não é muito complexo. Então, eu digo que se você tem
uma atuação eventual, poucos clientes, dá para você administrar como autônomo. Agora, se seu objetivo é desenvolver a sua atividade, eu acho que você tem que encarar, eu sou uma empresa, vou vender o meu serviço e eu tenho que correr atrás de faturar para que isso se desenvolva e tenha a capacidade de pagar seus encargos, pagar suas despesas e me dar lucro. É isso que vocês precisam visualizar no desenvolvimento de vocês dentro desse aspecto. Até mesmo pensando, poxa, para mim é bom montar uma EI agora, para eu poder conseguir botar com o meu Prolabore dentro dessa faixa dos 6%, mas já pensando daqui a pouco, ter 100 salários mínimos de capital integralizado em equipamento, em caixa, né, numa reserva financeira que você possa comprovar através de uma declaração do contador e migrar para a Meirelles, onde você consegue ter muito mais empréstimo e, de repente, já conseguir financiar eventos, financiar viagens para participar de atividades fora do país. E isso vai só trazendo currículo e fazendo o seu nome crescer. Ontem o Juliano falou muito isso. Você tem que traçar essas metas. Então, se você fica aqui no autônomo, você fica se engessando. Entendeu? Eu penso mais ou menos assim. Felipe, eu acho... se eu não me engano, não sei se é assim, mas o autônomo tem um agravante, ou estou errado, que é o seguinte, né? A pessoa que está contratando o serviço, o cliente lá, ele também vai pagar algum imposto sobre o recibo que você emitiu para ele, não tem isso? Não é só você. Na verdade, antigamente tinha essa figura da RPA, né, que você fazia RPA. E a RPA, ela estava muito vinculada à prestação de serviço do autônomo para a empresa, principalmente. Quando você está vendendo serviço, é diferente. Hoje mudou. Melhor. Hoje, se você presta serviço para a empresa que faz a emissão do recibo já faz os descontos e já te paga tudo reduzido. Já desconta todos os impostos que você, como prestador de serviço autônomo, deve e te dá um líquido, te paga um líquido, já com tudo deduzido. Então, tem esse agravante também do personal autônomo, né? Porque tem muita gente que faz atividade de treinamento laboral, ou então tem escolas que fazem serviço, contrata já como prestador de serviço. Então, a figura da empresa viabiliza também a contratação por outras empresas, porque a empresa não quer ter aquela coisa de ficar contratando profissional autônomo, porque tem que colocar no e-social, tem que fazer todo esse processamento. É melhor pegar um que já tem empresa, que ele paga, dá a nota e acabou, entendeu? Também tem essa flexibilização aí que é muito fácil. Vamos encaminhar aí para um outro assunto, mas aqui eu quero, para encerrar essa parte, não dá, né, pessoal, para ele falar tudo e tal, mas vamos dar continuidade no negócio. Mas assim, o negócio da MEI, né, tem duas pessoas aqui que estão na MEI, ainda tá, né, até o final do ano vale, como a gente falou. Eles estão perguntando, eu acho que... Vai ser automático. Já tem muita gente que estão dando baixa automático. Eles já estão dando baixa automático. Tem sistema aí que já está dando baixa automático. Tem gente que, de repente, quando vê, já não tem mais. E aí o profissional vai voltar à estaca anterior, né? E aí ele tem que escolher lá e abrir uma EI e tal, né? Ou seja, acaba um, tem que começar o outro. Não tem nada de automático, a não ser o cancelamento da MEI, é isso? Existe. Na verdade, a MEI tem que ser cancelada e é muito fácil. Não é complexo, não. É só você entrar no portal do empreendedor, buscar a informação ali, é bem instrutivo, e você mesmo pode baixar, não precisa de computador, não. É bem prático. É só seguir as orientações dentro do próprio site do portal do empreendedor. Tá bom. Eu vou chamar um outro tema aqui, e para isso vou pedir para passar um vídeo de uma outra personal da SBPT aqui, que você também vai ver o que você fez com ela. Foi o fato de falar do contrato. E isso, para mim, sempre foi, nossa, um problema sério, porque eu achava que, nossa, contrato, coisa chata, e às vezes você tem uma sintonia com a pessoa, aí você acha que o negócio é meio constrangedor, você cobrar. E lá na palestra falou, se você não tiver essa segurança, como é que você vai passar essa segurança para os seus clientes, né? E aí, coincidentemente, eu tenho clientes que são advogados, né? Então, na hora eu sentei, falei, eu preciso montar um contrato assim, que você entenda exatamente, que seja bom para você e bom para mim, e que a gente continue feliz e contente eternamente nesse relacionamento. E foi assim, eu já tô dentro de todos os padrões jurídicos, tenho CNPJ, sigo tudo certinho, mas o contrato foi o meu maior problema. Eu entregava o contrato, mas assim, ou ele não cumpria e eu deixava passar, e agora não. Agora, toda vez que acontece alguma coisa de mudança de aula, mudança de horário, tem que me avisar, tá lá marcada no contrato, é X horário, não sei o quê, tudo certinho, dentro das regras, dentro das normas. Para mim, foi essa parte aí. Consegui explicar? Essa é a Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Ela está aí com a gente hoje também.
Você viu, Felipe, ela aprendeu direitinho, aquelas 2 horinhas com você lá na certificação. Direitinho. Valeu, muito legal. Muito bom. Então, nós vamos falar agora, Felipe, de contrato. Tá? O contrato de prestação de serviço, que é o básico. Nós temos na certificação, a gente entrega, acho que 5 modelos, 4 ou 5 modelos que você passou lá. E eu vou te botar numa saia justa aqui. Se você permitir, eu vou para esse pessoal que está com a gente no Zoom aqui, pelo chat, eu vou passar para eles o modelo de contrato de prestação de serviço que a gente usa na certificação. Tá liberado? Tá liberado, tá liberado. Depois a gente conversa sobre isso, mas tá tranquilo. Quanto vai me custar isso aí? Depois a gente conversa. Aí, pessoal, palmas aí, vamos fazer palminha pro Felipe. Então eu vou colocar no chat. Não, esse modelo eu não posso nem... Eu já vou colocar. Fala aí, esse modelo de prestação de serviços. Tem um modelo que a gente passa no certificado, que eu nem coloco o modelo meu, coloco o modelo de uma professora amiga nossa, que divulga no seu site, e lá ela tem uns 3 ou 4 modelos, além desse que a gente dá. Esse que eu boto no curso é o que eu acho melhor. Ele tem tudo bonitinho, como funciona, e como a Ana Paula falou aí, ajuda muito. E essa questão do contrato, Tadeu, é um divisor de águas na vida de qualquer personal. O personal, ele precisa entender que a partir do momento em que ele resolve ascender na sua profissão, ele precisa entender que não é a pessoa dele, o jeito dele, a simpatia dele, a carisma. Não. Ele precisa entender que ele é um vendedor, um gestor da sua própria mão de obra. E que, como tal, muitas coisas vão sair dali e vão gerar responsabilidades que, às vezes, se não tiver ali anotado, não tiver combinado, gera problema, sempre gera problema. Eu estou cansado de ouvir vários problemas. Já faltou e me deixou lá esperando, nem me avisou. Eu fiquei lá, gastei combustível, não me pagou, ficou sem me pagar. E não sei o que, eu quero cancelar. Eu não quero mais esse cliente, eu não aguento mais ele. Como é que eu faço? Eu não consigo. Enfim, são infinitas. O pessoal está fazendo cara de identificação aqui, está se identificando. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando a quantidade de situações que simplesmente parece exagero da minha parte. Mas quem fez e segue a risca o que a gente ensina na SBPT sabe do que eu estou falando. Simplesmente é uma transformação num passe de mágica. Porque quando você pega... mais profissionalmente, né? Principalmente porque você se posiciona como um profissional. As pessoas pensam que você chegar a entregar um contrato, é careta, é chato, não tem nada a ver com aquele clima comercial que você cria. Pelo contrário. Pelo contrário, você, se chegar para a pessoa e souber colocar a importância e o profissionalismo que você está trazendo para ela, a partir do momento que você está assumindo um compromisso com ela, eu sempre falo, chega para o cliente e fala assim, amigo, vamos fazer aqui a avaliação, vamos não sei o que e tal. Bom, fechou, nosso treinamento vai ser esse, agora a gente chegou no ponto mais importante da nossa parceria. É aqui, ó. É aqui que eu vou selar com você todo o meu comprometimento, toda a minha intenção de te trazer resultado. Coloca em cima de você o compromisso e a responsabilidade que você quer pactuar com ele, e por isso você trouxe um contrato com todo esse compromisso para poder isso ficar bem claro, não ter dúvidas. E pega o contrato e começa a ler com a pessoa. Rapidamente, passando para os pontos mais importantes. Olha, para você vir aqui, eu combinei que eu vou prestar serviço para você, a gente vai fazer inicialmente esse serviço, esse serviço, esse serviço. Nós vamos fazer esse serviço em tal local, em tal equipamento. Nós vamos programar, o teu programinha está aqui dentro do contrato, é dia tal, dia tal, dia tal, no horário tal e tal e tal. Se pegar e tivermos qualquer problema, qualquer situação, você me dá uma ligada antes, está aqui, ó, combinar pelo menos meia hora, uma hora antes, me avisa. Se você não me avisar e tiver qualquer problema, eu vier, não tem problema, você depois só me dá uma satisfação para eu não ficar lá esperando. E aqui eu coloquei que qualquer coisa, se você tem algum problema, mas que de qualquer forma eu venha, essa hora vai ser considerada como dada, tudo bem? E vai passando o contrato com a pessoa até o final e diz, ficou alguma dúvida? Gostou? Não é importante isso aqui? Tenta trazer um lado comercial para o contrato, que você faz isso em 10 minutinhos, de 5 a 10 minutinhos, e a pessoa fica impressionada. E na hora ela não vai ter nem coragem de dizer que não. Ela vai assinar e vai ficar satisfeita e vai começar a te respeitar porque você teve essa postura. E isso é um diferencial. Aproveitando aí, então, 2 coisas. Uma pessoal, o mote de hoje é jurídico, mas você também pode. Esse é o mote de hoje do negócio.
é mostrar para vocês que essa parte que a gente acha fantasma, né, do jurídico, do legal, do contrato, tal, você também pode. O depoimento da Ana Paula aqui foi exatamente isso. Ela falou exatamente. Eu tinha esse problema, eu não sabia, eu achava que era chato falar de contrato com os clientes e tal. Acabou resolvendo e não larga mais. Então, essa é uma coisa importante. A outra, Felipe, agora, hoje em dia, existem todas essas ferramentas digitais, esse negócio, que tem validade. Como é que é essa história? WhatsApp, né? Como é que Pois é? Então, antigamente... Dessa aí, que o WhatsApp, no direito, a gente fala que existe o contrato verbal e o contrato formal, o contrato expresso, escrito. Então, o contrato verbal, ele tem efeito jurídico, ele tem validade. O problema é você provar o que foi dito. O que falou, porque palavras voam no vento e na hora que tem um problema, eu não falei isso não. Não foi bem isso que eu disse. E é assim que funciona. Isso, de certa forma, com o desenvolvimento tecnológico, hoje, você consegue formalizar um contrato através do WhatsApp, através do e-mail. Isso tudo que eu falei com você, que você pode colocar no papel expresso e fazer a leitura com a pessoa, você pode também pactuar isso com a pessoa no WhatsApp. E registrar, gravar hoje no WhatsApp, você baixa as conversas e arquiva dentro de um documento. E tem validade jurídica, porque ele tem lá uma criptografia, ele tem um ID que você registra e grava. Tanto que a gente, como advogado, a gente usa muitas conversas de WhatsApp para prova. Vocês estão vendo aí a briga do Moro com o Bolsonaro, sem querer meter política no meio? As conversas do WhatsApp, elas são prova. Elas servem como prova. Então, isso vem ajudar muito você, de repente, pegar todas aquelas cláusulas que estão no modelo que eu passei para você e colocar isso no WhatsApp. Coloque isso no WhatsApp e a partir do momento que ele pegar aí der consentimento de dizer que está ok, você já pode exigir dele. Pô, você lembra que lá no WhatsApp eu te mandei? Você pode até, inclusive, no final da conversa, falar assim, eu vou guardar essa conversa toda nossa e vou dar a ela efeito como se fosse o nosso contratinho. Tá bom? Tá tudo certinho aqui. Guarda isso aí, que essas são as informações. Óbvio que isso leva um pouco para a informalidade, né? Não traz para você... Não traz você para aquele patamar de profissionalismo, né? Você chega com um contrato com a sua marca, bonitinho, você faz essa leitura do contrato, é uma coisa que é diferente. Eu, sinceramente, eu desejo que todos os profissionais de educação física, todos os personal trainers, cheguem nesse nível. E os clientes comecem a estranhar quando não tiver um contrato para assinar. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem que chegar nesse nível. E aí, sabe o que vai acontecer se você não tiver contrato? O cliente fala, pô, o personal é esse, cara, não tem nenhum contrato. Eu acho que a ideia nossa é que todo mundo chegue nesse nível, né, também. Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui, tem aqui quem que é? Deixa eu ver. A Lubi está falando aqui, eu faço há anos sem dó. Já não aceitei clientes por não quererem assinar. É isso aí, muito bem, tá de parabéns. E tem uma pergunta aqui, Felipe, que é a seguinte. Deixa eu pegar aqui. Outro assunto, mas beleza, do Rafael Neves. É importante que o personal trainer tenha um seguro de responsabilidade civil e mostrar isso para o cliente no contrato? Seja breve. Então, isso aí é muito importante sim, tá? Porque o que acontece? Existem situações em que você está exposto a um acidente, está exposto a um cliente sofrer algum dano, alguma lesão, e ele te processar colocando a culpa em você. Eu costumo dizer, existe seguro para tudo nesse mundo, né? Existe seguro para tudo. Eu, como advogado, aqui a gente tem também um seguro que, se por acaso a gente fizer alguma besteira em algum processo e o cliente tomar algum prejuízo financeiro, esse seguro cobre a gente. Agora, isso vai depender de você. Porque existem pessoas, por exemplo, se você faz um personal funcional, se você tem controle da sua atividade, se você consegue ter controle do seu cliente dentro dos equipamentos que você utiliza, e o risco ali, ele é ponderado, você pode calcular, de repente, não tem necessidade de fazer como muitos não têm, passa um ano sem ter e nunca tem problema. Agora, existe algum tipo de atividade, por exemplo, existe aqui no Rio, o pessoal faz aqui na Floresta da Tijuca, você fala de rally e tal, tem, até esqueci o nome, mas tem tipo um jungle fitness, que o pessoal fica no meio da floresta, fazendo como se fossem movimentos de animais, é um exercício, assim, perigoso, porque o cara trepa em árvore, sobe em pedra, pula. O pessoal faz treinamento de parkour, tem aquela coisa que o cara fica pulando de um troço para outro. Então, assim, existem atividades de treinamento que usam técnicas e que usam equipamentos crossfit. Crossfit é perigoso, o cara às vezes carregando muito peso. A gente já teve aqui caso de personal que o cara estava tentando fazer aquele levantamento, cada vez aumentando mais o peso. O cara pegou, teve eu não sei como é que se chama, quando falta oxigênio, o cara pegou, despencou, bateu a cabeça quase que morreu. Teve uma lesão na cervical, ficou quase paralítico, enfim. No final das contas se recuperou, mas ficou com sequelas. E aí? O instrutor ali, ele deu mole ou não deu mole?
Porque também o condicionamento físico do cliente é uma incógnita. Tem dias que o cara está super disposto, está super bem e está ali com o peso. Tem dias que o cara não dormiu bem, uma semana teve muito estresse, se separou, brigou tal, e está com a imunidade baixa, enfim. E vai levantar menos peso do que está acostumado, mas passa mal, cai e machuca. Então, assim, quem tem que ponderar o risco do seu empreendimento e a necessidade da contratação do seguro é o próprio personal dentro desse escopo que eu apresentei para vocês. Eu dou um pitaco aqui também, é o seguinte, se você encontrar aí, primeiro, na SBPT nós já tivemos um acordo com uma seguradora alguns anos atrás, que oferecia por um preço bem, era coisa de R$40 mensais, 39, esse seguro de responsabilidade civil. Tá? Pretendemos, inclusive, né, mudou, né, as normas mudaram depois tal, e acabou se desfazendo aquilo lá. Pretendemos ter isso de novo para quem é membro tal, para quem não é membro também era aberto, tá, para a gente lá. Inclusive, hoje em dia, porque tem mais concorrência, já acho que a gente consegue um preço até melhor do que daquela época. Hoje tem bastante concorrência, está mais aberto esse mercado aí da responsabilidade civil. Eu, particularmente, Marcos Tadeu, eu recomendo que vocês tenham. Se for possível, se couber, você tem um cliente só, é uma coisa, mas você tem 5, 10, 15 clientes, tem 40 clientes que nem a Chloe, tem 50 e tantos clientes que nem a Nancy, que estava aqui com a gente também, tem estúdio aí, pior ainda, né, mais ainda. Eu recomendo, eu acho que é uma coisa válida, porque na hora do sorriso lá, eu estou com o cliente, está tudo bem, ele está curtindo o treinamento, ele me adora, eu conheço a família dele toda, está tudo lindo. Mas se houver algum problema, mesmo que não seja muito sério, aí, dependendo da personalidade do cliente, você pode ser acionado na justiça. E se você tiver ali o negócio, você está tranquilo em relação a isso. Hoje é uma coisa que as academias têm o tempo todo. Um dos casos mais sérios que estão tendo hoje, Marco, é jovem tendo parada cardíaca. Isso está assustando muita gente. O cara teve um treinamento, um cliente nosso teve um treinamento lá, forte, estava tudo bem. Depois que acabou o treinamento, o cara pegou, foi sentar naquela bola, né, aquela bola lá de pilates para poder dar uma respirada. Caiu duro. O cara com condicionamento físico um dia, 5 anos treinando. Nunca ninguém pensou que o cara fosse ter uma parada cardíaca no meio do treinamento de crossfit. E aí foi um desespero, ligaram para mim, doutor, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o cara tem infartado aqui, chama, a ambulância, fica do lado, faz os primeiros socorros. Ainda bem que vocês têm esse treinamento de primeiro socorro, né, ali para poder prestar emergência. E, infelizmente, o cara foi fulminante. E aí o seguro, nessa hora, traz um pouco mais. Ele não teve problema porque a família entendeu, não houve nenhuma complicação, ele prestou tudo socorro, foi até o hospital, fez tudo que poderia fazer, seguiu todas as nossas orientações, não teve maiores complicações. Mas, às vezes, numa situação dessa, ninguém sabe o que aconteceu, a culpa vai ser de quem? A primeira coisa que a pessoa conta. Exatamente. Pois é, exatamente. Você fez o trânsito, você puxou demais, não fez a vacação. Pessoal, ontem eu falei isso. Quem não está, entra não é grupo do Telegram, é o nosso canal do Telegram. Não tem aquela chatice de grupo, não. Ninguém vai ficar te mandando mensagem, ninguém vai ver nada. Não tem aquelas discussões, aquelas pessoas que, infelizmente, nos grupos de WhatsApp querem aparecer mais do que os outros. É um canal. Então, você recebe informação, né, e você consome a informação que está lá, querendo, se você quiser mais ou menos, tal. A gente todo dia posta umas coisas legais lá. Tá aí, ó, acabei de colocar aí no chat o link para o Telegram. Esse canal, ele não é do Rally, esse canal é da SBPT no Telegram, foi criado recentemente, mas a gente vai continuar alimentando aí, independente do Rally e de tudo. Tá bom? Vimos bastante coisa, tem mais coisa, obviamente, né? A aula do Felipe lá tem 2 horas e aqui eu falo metade. Mas a ideia é básica, você também pode. Os aspectos legais, jurídicos, contrato, legalização da empresa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês viram aqui o depoimento dos dois, né? Do Naná, depois da Ana Paula. A Ana Paula falando que usou lá um negócio, foi atrás para configurou os contratos e está mandando bala com clientes advogados, inclusive. Eu tenho certeza que os clientes advogados dela se sentem muito bem com isso, né? Devem ter até ajudado e tal, e se sentem muito bem e devem recomendar, não, personal é a Ana Paula, que ela me treina e, é tudo certinho e tal. Porque é assim que a sociedade nos vê. Nós não podemos achar que os clientes que pagam 50, 70, 80, 100, 150 reais por aula para você, dependendo do local, do coisa, que eles acham normal você chegar lá de bermudão rasgado, na bicicleta, naquela moto que você não tem receita oficial para poder ter comprado, né?
e sem nenhum contrato, sem nada, você aparece, quando não aparece não tem nada, quando ele não aparece você reclama, quando você não aparece ele não sabe fazer, não é assim. Tá? Na SBPT não, nos 3% não é assim. Nos 97% pode ser. Nos 3% não é assim. Para chegar nos 3%, vocês estão agora, deram um passo ontem, estão dando o segundo passo agora, estamos acelerando nesse rally para não derrapar na curva. Para não derrapar nas curvas, você tem que ter tudo isso aí. São os pneus de areia do seu rally, é a parte jurídica. Fala, Felipe. Só falar um negócio rapidinho também. Essa resistência que vocês vão ter, essa preocupação, essa insegurança, ela é muito pequena. Quando vocês ultrapassarem, e é só se empenhar um pouquinho, é só se esforçar um pouquinho, procurar os conhecimentos, está muito fácil. E a partir do momento que você começar a ter uma planilhinha, que você começar a desenvolver a sua gestão financeira, começar a entender como funcionam os impostos, começar a ter controle disso, começar a ter controle dos seus contratos, aquela coisa maravilhosa que o cliente fala assim, eu não sabia. Não, está lá no contrato, eu te falei. O cara fica tão sem graça de não lembrar o que ele assinou no contrato que ele acaba discutindo, questionando, ele te paga, entendeu? Então, assim, vocês vão sentir, vai ser tão gostoso depois que vocês não vão querer nunca mais voltar atrás. Né? Vocês acabam não abandonando, vai virando uma mania. Aquela coisa da gestão financeira, aquela questão de você pegar e gerir os contratos, fazer os controles. Isso acaba sendo uma coisa que é um pouco metódica, é um pouco careta, chata, mas que com o tempo vai entrando na tua vida e você não consegue mais deixar de fazer. Exatamente. É a decisão de eu vou ser profissional em todos os aspectos ou vou ser o profissional que entende de biomecânica e de fisiologia. Isso, os 97% também, uns mais, outros menos, mas eles estão lá. O que destaca não é isso. O que destaca é a percepção dos clientes, da sociedade, dos prospects sobre o seu trabalho global. E vou até falar uma coisa aqui que provavelmente eu não devia, mas quem me conhece tem vários aí, sabe que eu costumo falar vários. Você tem sim que fazer os cursos que você julgar necessários para melhorar a tua parte técnica, etc. Fazer pós-graduação, eu não recomendo você fazer várias, né? Porque esse é um erro que a gente faz quando sai da faculdade. Quero fazer uma pós. Aí faz uma de treinamento, uma de fisiologia, uma de não sei o quê. Elas não têm conta, falta foco, né? E você está perdendo tempo. Se você focar antes, você vai focar naquilo que te interessa. Mas isso é discussão para amanhã e lá na certificação a gente fala disso também. Mas, enfim. Só uma outra coisa também, Tadeu, que é interessante. Muita gente tem aquela coisa que a gente acabou esquecendo de falar. Contador é caro, né? Tem empresa é caro e tal. Eu não vou recomendar uma coisa que eu não sei, mas já existe, para esse tipo de atividade profissional individual, muitos contadores online, que fazem pacotinhos baratos, às vezes tem contador que é só R$150, que você paga por mês, que é como se fosse uma mensalidade para você poder ter só a estruturação da sua empresa, e ele tirar algumas eventuais dúvidas. Inclusive, a gente até está tentando desenvolver uma proposta dessa para fazer parceria com a SPPT, com a contabilidade que a gente tem na Alta de Juros. Isso depois, com o tempo, ainda não estou com nada programado. Mas eu acho que como a demanda está surgindo, e as pessoas têm necessidade de ter esse suporte, porque não tem como você ter hoje uma CNPJ sem contador, é importante vocês quebrarem esse estigma também e entender que o contador é um parceiro importante. Ele vai te ajudar em todos os aspectos, principalmente questão de declaração de imposto de renda, questão de você poder saber o que você pode comprar, o que você não pode. Porque tem situações, às vezes, que aqui eu pego e falo para o meu contador, eu quero comprar um imóvel. Como que eu tenho hoje declarado? Porque quando você pega dentro de uma empresa, tem muitas coisas que as pessoas não sabem, mas existe a chamada distribuição de lucro, que não é tributada. Então, tem como você ter um prolabore e você fazer um provisionamento, um planejamento, para que no fechamento da sua escrituração, você distribui parte da renda que você recebe mensal com lucro. Mesmo. E você não tem imposto ali. Aí o contador ele te ajuda a montar esse planejamento e aí você não fica preso e não precisa declarar tudo como renda, né? Pode colocar como efetivamente distribuição de lucro e conseguir ter aí uma oportunidade de lidar com isso de uma forma melhor, com um menor encargo tributário. Muito bem, isso mesmo. Bom, o que eu ia falar que não devia era o seguinte, estava falando lá das pós-graduações, você tem que fazer os cursos que você julga tal para melhorar o seu conhecimento, para lidar com seus clientes, dependendo daquele nicho que você escolheu, do tipo de cliente, do tipo de trabalho que você faz. Perfeito. Agora, se alguém estiver vendendo um curso técnico para você, biomecânica, fisiologia, o que quer que seja, HIIT, etc., e falar que aquilo lá vai mudar a sua carreira, vai fazer você disparar na carreira,
está te enganando. Tá. Os membros que estão aí assistindo a gente, me olharam agora e fizeram aquele sorrisinho. Porque eles sabem disso. Eles fizeram a vida inteira esses cursos. Até que eles encontraram alguma coisa diferente lá. E não é diferente. Deve ter outras fontes que ensinam. Mas falar de carreira é falar de marketing, de posicionamento, de foco. É falar de ser profissional e fazer tudo isso que o Felipe está falando aqui, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É aprender a vender o seu trabalho e a cobrar por ele. E dar resultado para os seus clientes. É isso. Isso é falar de carreira. Aí pode ser nós, pode ser quem for. Tá? Você vai escolher lá pela qualidade. Mas se o cara está te fazendo lá, o rei da, sei lá, da biomecânica, da fisiologia, da química, do não sei o que, da bioquímica, isso vai mudar a sua carreira? Infelizmente, eu adoraria que mudasse, gente. Eu quero todo mundo ter sucesso. Mas a realidade é, 97% vai ser uma coisa, 3% vai ser outra. E esses 3% não são os caras... Quantos doutores, cientistas vocês conhecem que não conseguem ter 3 alunos de personal? Eu conheço vários. Né? Quantos passaram pelas nossas cadeiras lá, ouviram o Felipe falando essas coisas que ele fala lá, com doutorado e não sei o que lá. E o Adilson, não sei se ele está aí hoje, o Adilson é um que hoje faz parte, está lá na certificação falando a parte técnica. Então, é um aviso, assim, não é para puxar sardinha para nada, mas é verdade. A sua carreira depende de você e do encaminhamento que você dá. O rally que a gente está fazendo é para isso, é esse encaminhamento. Né? Não é aprender mais das coisas, sei lá. Você tem que aprender sim, mas desde que você já esteja profissionalizado e com direção e num caminho que você sabe que é o caminho que você quer seguir. E para isso, não mais fisiologia, mais não. É depois disso. Muito bem. Vamos caminhar para o fim aqui, Felipe. Vou deixar... Respondi uma pergunta do Renato aqui. Respondi a pergunta do Renato aqui. Fala aí. Perguntou se, por exemplo, você faz um contrato de 6 meses com o cliente. Eu até respondo para ele aqui. Eu posso fazer um contrato, uma cláusula de quebra do contrato? Essa cláusula, nós chamamos de cláusula de rescisão antecipada. Se você faz um contrato com uma previsão, e em virtude dessa previsão de prazo, você gera algum tipo de vantagem para esse cliente, por exemplo, se ele faz um contrato, como tem nas academias, né? Isso é muito discutido dentro do contrato das academias. Eu tenho um contrato mensal, o valor mensal, R$300. Se eu faço um contrato semestral, esse valor de R$300 cai para R$200, por exemplo. Então, você dá uma vantagem, um desconto de 33% para ele se ele fizer um compromisso com você de 6 meses. É como se fosse uma fidelização que há uma contraprestação. E aí, a partir do momento que esse cliente vem e pede para rescindir, ele cria uma frustração dessa expectativa e uma vantagem que a gente chama de enriquecimento sem causa. Essa vantagem que ele adquiriu porque ele quebrou, você tem direito de ter uma compensação. E aí essa compensação é suprida através da cláusula de rescisão antecipada e da multa que você pode colocar. Hoje, pelo Código Civil, nós temos nas relações de prestação de serviço a cobrança de 50% do que faltava do contrato. Só que isso já está superado por conta do Código de Defesa do Consumidor. E a prestação de serviço de personal trainer acabou entrando pela relação de consumo. Então, hoje, a jurisprudência reconhece de 10% a 20% do valor do contrato. Então, isso é discutido. Normalmente, o pessoal coloca uma cláusula de 10% em cima do valor do contrato, como se fosse uma cláusula apenas. Legal, legal. E você já abriu a porta aqui para eu falar que coincidiu a pergunta e a resposta, que amanhã estaremos com o Almeres Armiliato. E o que ele vai ensinar para vocês amanhã, não vai ser tudo, mas a parte do que ele vai falar, vai ajudar você a não ter esse problema da rescisão, a não ser que seja por motivos de força maior, e você provavelmente vai sair melhor do que financeiramente na situação do que se você sairia sem saber aquilo. Amanhã nós vamos falar de vendas, de como valorizar mais junto aos clientes o seu trabalho, parar com esse negócio de desconto, de pechincha, né? E vamos falar de valorização, de como cobrar aquilo que você acha que o seu trabalho vale, que o seu trabalho merece. E eu, como eu sou um cara legal, eu sou amigo de vocês, eu vou pedir para entrar um vídeo aqui, que é para quem não conhece o Almeres Armiliato, já vir amanhã mais ou menos preparado. Presta atenção aí. Para quem não conhece a SBPT ainda, tem um cara lá que se chama Almeres. E a primeira palestra foi do Almeres. E já os 2 pés, porrada.
aí vem o Almeres e dá aquele tapa, né? É isso aí. Então, quem não conhece já ficou meio preocupado. Mas como é virtual, esses aí eles fizeram lá, a Fátima, que está aqui com a gente, né? Eles fizeram presencial, então dava para ter medo até mesmo. No virtual não vai ter. Mas é isso, amanhã nós vamos falar disso e o Almeres é esse cara que dá tapa e porrada na sua cabeça, virtualmente, figurativamente, para você se tocar o mais rápido possível, é o que a gente está fazendo esses dias aqui, que a sua carreira está na sua mão. Que para você deslanchar com a carreira, você precisa seguir alguns passos. Nós estamos dando alguma orientação, algum caminho. E você precisa estar junto com as pessoas que querem ir junto com você, que querem ir para o mesmo lugar, que querem alcançar as coisas que você quer. Né? Não, infelizmente, ficar, como eu falei lá, e li aquele texto para vocês, ficar cercado das outras pessoas, daquelas que são frustradas, como a gente falou ontem aqui com o Juliano, da frustração, que estão reclamando do emprego, que estão reclamando da academia, que estão reclamando de tudo, da vida profissional, não vai te levar onde você quer. Tá? Então amanhã a gente vai estar junto de novo, com mais um monte aqui, todos nós, um monte de pessoas que querem a mesma coisa. O que a gente quer é ter reconhecimento profissional, ter estabilidade financeira, ser valorizado, não é financeiro não, mas é ser valorizado o trabalho que você faz, tá? E estar junto, crescendo o tempo todo junto com as pessoas que você escolher, e aí você aproveitar os resultados do seu trabalho. Basicamente, estar nos 3%. Amanhã a gente vai dar mais um passo em direção à linha de chegada. Falando nisso, só para lembrar, falei ontem, não sei quem não estava aí, amanhã eu vou entregar um outro documento para vocês, um PDF, que é aquele do caminho, do rally, com a explicação ali dos pontos. Tá? Ele é bem legal, fiquei bem feliz com a ideia, a gente fez, tem ali, é um resumo do caminho, né? Resumo do que a gente faz na certificação, tá? E já aproveito, né? Várias pessoas vão te perguntar da certificação. Gente, a certificação é um curso que era presencial até outubro do ano passado, e esse ano a gente já tinha preparado tudo para tornar ele virtual, online, vai ser lançado online, vocês vão ter oportunidade aí de aproveitar em breve. Era um curso de 10 horas, agora ele está maior, porque no virtual a gente foi encaixando mais coisas ali. Então tá bem legal. Deixa eu ver aqui se eu... Peraí. Acho que dá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Peraí. Vamos fazer um share aqui de tela. Tcharam. Acho que vai dar certo. Não sei se vocês vão ver, né? Dá para ver, né? Isso aí é o módulo, é a certificação online. Nem o Felipe tinha visto aí. Né? São 60 aulas, uma ambientação à plataforma. Olha que legal, hein? Ambientação à plataforma. Rapidinho, apresentação da certificação, módulo 1, que é meu, módulo 2, que é do doutor que está com a gente hoje aí, módulo 3, que é com o cara dos tapas e socos, módulo 4, que é o do Juliano Esperança, módulo 5, que entra como bônus, é o do Adilson, de bases técnicas, tá? O módulo 6 são os procedimentos para a obtenção da certificação, que você vai ter um prazo para fazer e tal. E no final de cada módulo aqui, você tem agora pelo online tem isso, tem uma avaliação, que antes a gente nem conseguia fazer. Né? Tem uma avaliaçãozinha ali de atitude. Eu costumo falar, a nossa avaliação não é de conhecimento, mas ela é de atitude. É você ir lá, ouvir e tal, e pensar naquilo que foi dito. Muito bem. Então, para quem tinha perguntado, é isso. Amanhã eu vou falar mais. Amanhã eu vou explicar direito como é que é a história e tal, que a gente vai lançar aí na semana que vem. Muito bem. Amanhã, então, vou entregar para vocês o roadmap com a explicação. Ele é um resumo desse negócio que vocês viram aí. E que, se você seguir ali, deixa eu procurar isso aqui, procurar aquilo ali, você vai já ter um caminho muito legal aí. Eu até quero ver no futuro. Eu falo, nossa, eu participei daquele rally lá, você entregou aquele negócio, eu fui ali, eu mesmo me virando e, eu consegui várias coisas. Tá? Mas a gente vai falar mais disso amanhã, depois que o senhor Almeres Armiliato jogar uns tapas virtuais aí na cara de todo mundo. Quem já conhece vai estar dando risada. Os nossos novos amigos vão se divertir também com a participação. Felipe, palavras finais aí, aquele toque para a galera.
Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, né, do nosso conhecimento. Eu quero que vocês entendam que isso que a gente fez hoje é só uma pincelada, existe um universo de informações e que vai depender só de vocês explorarem esse campo e tirem da cabeça de vocês que essa história de questões jurídicas não serve para personal trainer. Isso acabou para vocês a partir de hoje. Busquem se inteirar sobre como funciona, qual é a legislação que você está subordinado, vocês estão subordinados às relações de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor, vocês estão subordinados às questões de responsabilidade civil, porque vocês prestam serviços ali para os seus clientes, vocês têm responsabilidade em prezar pela segurança deles, vocês têm uma relativa responsabilidade pelos resultados que vocês prometem. Então, existem várias circunstâncias aí que vocês têm que procurar ver o que está rolando. Vai lá no Google, o Google traz muita informação. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a despertar a curiosidade por deter esse conhecimento, vocês vão assim para outro patamar, sem dúvida nenhuma. Com certeza, vocês vão ficar muito satisfeitos de serem pessoas que têm propriedade com o que vocês falam dentro do serviço que vocês prestam, dentro dos aspectos jurídicos. Então, eu desejo para todo mundo aí sucesso. Vamos todos permanecer aí na SBPT. Quem não faz parte ainda se empenhe, procure saber como é que faz para se certificar, porque isso aqui é uma grande família. Todos os instrutores, todos os parceiros, aqui a gente vê várias pessoas que estão sempre acompanhando a gente em todos os eventos. E eu tenho certeza que qualquer um aqui que você perguntar se faz diferença fazer parte da SBPT, eu tenho a certeza que nenhum vai dizer que não faz diferença. Todo mundo sabe disso, que é muito importante esse processo que o Marcos Tadeu desenvolve junto com os outros conselheiros e que traz muita segurança. É muito mais fácil você estar dentro de um meio onde as pessoas procuram o conhecimento para poder centralizar e, principalmente, nivelar vocês. É isso que o Marcos Tadeu fala de 3%. Eu espero que isso aumente muito mais. Eu quero que a gente assim, consiga puxar, porque a partir do momento que as pessoas vão se unindo e vão se fortalecendo, elas vão puxando as outras, e isso é bom para todo mundo, tem cliente para todo mundo, entendeu? Então, eu desejo sorte para todo mundo, mais uma vez, e espero que tenha servido para engrandecer aí a base de conhecimento que vocês nesse bate-papo de hoje. Muito bom, muito obrigado. Bom, depois que você falou da SBPT, eu não preciso falar mais nada, mas tem uma coisa aqui que mandaram aqui a pergunta. Essa é importante, que eu nem pensei. Amanhã, como eu falei, amanhã a gente vai falar mais, eu vou explicar direito lá o que precisar, depois, quando estiver terminando. Mas quanto paga para ser membro? Tá? Então, eu vou... Assim, para se tornar membro, você tem que fazer a certificação. A certificação é um curso que é comprado, tal, agora é online, etc. Mas eu vou chamar a Fátima aqui, vou abrir o microfone dela, vou fazer uma pergunta para você, Fátima, beleza? Uma pergunta para você. A Fátima é membro desde quando, Fátima? Desde 2007. Participou de todos os congressos, desde 2007, todos. Uma pergunta para você responder da forma simples. Quanto você pagou até hoje para ser membro da SBPT? Pronto. A partir do momento que você se torna membro, você é da nossa família, tá? A gente cobra dos clientes, não da família. Não paga nada. É isso aí, gente. Muito, muito obrigado. Foi muito legal. Boa noite. Amanhã estamos de volta. Vai lá no Telegram. Vai amanhã no blog para ver a gravação do vídeo. E como ontem, só vou encerrar quando já estiver sobrando só uns gatos pingados aqui. E horas amanhã, muito bem. Bom, esqueci, os caras vão ver. Amanhã não é às 8h20, gente. Amanhã é às 9h20. Na verdade, às 21h21. Que é o horário que o Almeres alugou da internet mundial para fazer a live dele. Então, nós vamos invadir a live normal do Almeres, às 21h21. Boa, obrigado.